Vamos mergulhar numa história sobre uma descoberta que fez muito mais do que apenas redesenhar mapas. Na verdade, ela despedaçou por completo uma visão de mundo. Imagine só, e se, de repente, o mundo fosse comprovadamente maior do que todos os mapas conhecidos? Pois é, para os europeus do século XV, essa pergunta deixou de ser só um exercício de imaginação e virou uma realidade súbita e bem destabilizadora. Para a gente sentir o tamanho do impacto que essa descoberta causou, primeiro a gente precisa voltar um pouco e entender como era o mundo que eles conheciam antes de 1492. A Europa vivia há séculos num tipo de mundo fechado. A ideia era de que tudo o que havia para saber já estava nos livros, o conhecimento era visto como algo completo, finalizado. E não estamos falando de livros quaisquer, não. Por mais de 1000 anos, esses textos eram a base inquestionável da realidade, da ciência europeia. Eram a verdade absoluta. Só que essa base, que parecia tão sólida, estava prestes a ruir de uma forma que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. A chegada às Américas não foi exatamente um momento de triunfo, de Eureka! Foi, na verdade, um momento de profunda contradição. A terra, as plantas, os animais e, claro, as pessoas que eles encontraram. Nada daquilo existia nos textos antigos. Era como descobrir um capítulo que tinha sido arrancado do livro da criação. E essa confusão toda fica bem clara até na dificuldade de dar um nome para o lugar. Colombo achou que tinha chegado nas Índias. Depois chamaram de Índias Ocidentais. Só em 1507 o lugar foi batizado de América. Eles simplesmente não sabiam como chamar aquilo porque não se encaixava em nada que conheciam. Pois é, a existência de um continente totalmente novo não abalou só os mapas. Ela detonou uma crise intelectual em larga escala. E aqui está o X da questão. As fontes de conhecimento mais confiáveis, os pilares de realidade deles, foram provadas como fundamentalmente erradas. Na prática, isso leva a uma pergunta simplesmente devastadora. Se os grandes sábios da antiguidade estavam errados sobre o formato do mundo, em que mais eles poderiam estar errados? De repente, surge um vácuo. E desse vácuo nasce uma ideia revolucionária, a de que o conhecimento não é algo que a gente só herda do passado. É algo para ser descoberto ativamente, olhando o mundo. Mas a crise foi ainda mais fundo. Não era só sobre geografia. Ela bateu no coração do humanismo da Renascença e naquela ideia de uma dignidade do homem que seria universal. E é impressionante ver como até a linguagem foi usada como arma. A palavra canibal, por exemplo, ela nasceu de um conflito local entre dois grupos indígenas, mas foi adotada pelos europeus para desumanizar todo um povo e, claro, justificar a conquista e a escravidão. Para tentar entender essa gente nova, os europeus muitas vezes acabavam criando imagens completamente fantásticas. Um bom exemplo é uma descrição famosa atribuída a Américo Espúcio. Ela foi um sucesso de popularidade na época, mas era profundamente imprecisa. Essa lista aqui, ela é muito reveladora, né? Ela diz muito mais sobre as fantasias, os medos e os desejos dos próprios europeus do que sobre como era a vida dos indígenas de verdade. E essa tabela escancara o tamanho do abismo entre o mito e a realidade. Fica nítida a dificuldade, ou talvez a falta de interesse, dos europeus em reconhecer sistemas sociais e culturais que eram apenas diferentes dos deles. Então, os europeus ficavam nessa gangorra, sabe? Entre duas visões opostas, a do bom selvagem, puro, inocente, e a do bárbaro, brutal, perigoso. As duas, claro, eram projeções, invenções que serviam aos interesses deles. Mas aí entra em cena um pensador, Michel de Montaigne, que teve a coragem de olhar para esse encontro de um jeito totalmente diferente. Ele virou o espelho, na direção da própria Europa. O que Montaigne diz é algo radical para a época. Ele basicamente fala, peraí, a gente chama de barbário simplesmente aquilo que não é nosso costume. A ideia é que barbário não é um facto, é uma questão de perspectiva. E ele teve a chance de testar essa ideia na prática. Em 1562, ele ouviu visitantes indígenas que estavam na França compartilharem o que achavam da sociedade francesa, e as observações deles foram surpreendentes. As perguntas que eles fizeram são geniais, porque elas vão direto ao ponto. Eles estranhavam como homens fortes e armados obedeciam a um rei que era uma criança. E, talvez o mais chocante para eles,
Porque os pobres, que eram muitos, não se revoltavam contra os ricos, que eram poucos. Montaigne usou esse olhar de fora como um espelho para forçar a Europa a enxergar a própria barbárie, a obediência cega a um rei criança, a desigualdade extrema, a violência religiosa. E ali, naquele momento, estava nascendo o relativismo cultural. A descoberta do Novo Mundo, no fim das contas, levou a uma descoberta ainda mais importante, a de que a Europa não era o mundo, mas apenas um mundo entre muitos outros. E toda essa crise histórica deixa uma pergunta no ar para nós hoje. Quais são os mapas mentais que limitam a nossa visão? O que será que as nossas certezas atuais nos impedem de enxergar?